Eu percebi que vocês têm algumas dúvidas relacionadas à diferença entre a prisão pena e a prisão preventiva. Então eu vou tentar fazer um vídeo para explicar um pouquinho isso e explicar essa questão do excesso de prazo. Olá pessoal, como eu sempre digo, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Aproveita para se inscrever no canal, deixar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Aproveitando já para esclarecer que essa minha voz fanha tem a ver com o fato de que eu tô com coronavírus. Eu falei na terça-feira, no vídeo que saiu aqui no canal na terça-feira, que eu tava sem ajuda, por isso a gente tem uma estrutura mais simples agora. Eu não quis deixar de gravar os vídeos pro canal, mas além de eu não poder ter ajuda, porque eu tô completamente isolada, eu confesso que eu tô sem sintomas, eu tô cansada, então toda a produção dá um trabalho um pouco maior. Bom, aproveitando a discussão que a gente já fez no vídeo da terça-feira sobre a decisão do ministro Marco Aurélio em relação ao caso do André do Rap, para quem não assistiu, eu sugiro que assista. Eu percebi que vocês têm algumas dúvidas relacionadas à diferença entre a prisão pena e a prisão preventiva. Então eu vou tentar fazer um vídeo para explicar um pouquinho isso e explicar essa questão do excesso de prazo. Vamos lá. O que é a prisão pena? Em primeiro lugar, para que uma conduta seja considerada criminosa, ela tem que estar prevista ou no Código Penal ou nas leis especiais que prevêem ali os crimes, as condutas que são consideradas criminosas pela legislação brasileira. Tem a previsão de uma conduta de forma abstrata, então vou dar o exemplo clássico, mas artigo 121 do Código Penal, matar alguém, e toda pessoa que praticar no mundo real essa conduta que está abstratamente prevista no Código Penal, ela, depois de ser julgada segundo um procedimento que está previsto, por sua vez, no Código de Processo Penal, então vamos lá, para o Estado poder aplicar a pena para um indivíduo, ele tem que processar essa pessoa segundo um trâmite também previsto na legislação. Beleza, depois de seguir esse caminho, cumprindo todas as regras que estão previstas no Código de Processo Penal e que tem a interpretação orientada pela Constituição Federal, mas enfim, a Constituição Federal rege todo o nosso ordenamento jurídico, ela obriga o nosso ordenamento jurídico, por isso que muitas vezes quando a gente fala que a lei é inconstitucional, ela não deve valer, porque a Constituição vale mais que todas as outras leis, mas está seguindo. Então, para que o Estado possa responsabilizar uma pessoa pela prática de uma conduta prevista como criminosa pela lei, ele passa pelo processo penal e aí no fim o juiz vai aplicar a pena. No Código Penal, além de estar prevista a conduta, que é considerada criminosa, está prevista também a pena. E ela não tem um valor único. O Código Penal prevê a pena do mínimo até o máximo, então você tem ali um intervalo. Então, por exemplo, a pena pode variar, eu vou pegar qualquer uma, mas de 2 a 5 anos. Então, o mínimo da pena é 2 anos, o máximo da pena é 5 anos, e o juiz vai atribuir a pena na fase de dosimetria da pena, vai dosar a pena segundo os critérios também estabelecidos pela legislação, mas acho que aí a gente começa já a entrar numa coisa muito complexa. O importante é saber, não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal. Então, tanto o crime, a hipótese abstrata, quanto a pena devem estar previstas antes da prática do delito. Isso significa que as pessoas têm que saber como elas podem se comportar. E para que o Estado possa aplicar, em virtude da prática da conduta considerada criminosa, a pena que está prevista no Código Penal, ele precisa processar esse indivíduo seguindo o procedimento que é estabelecido pela legislação processual penal. O Estado precisa se submeter a essas regras como garantia para o indivíduo. Então, o processo penal, ele é, na verdade, um limitador do poder do Estado, entendeu? Para que o Estado possa interferir na liberdade do indivíduo, se a gente pensar que o direito penal atinge a liberdade, que é um direito fundamental, para que o Estado possa interferir na liberdade de um indivíduo, ele precisa cumprir ali os requisitos do processo, seguir o procedimento. Tá bom, Gabriela, mas então a pessoa foi processada em primeira instância e a pena foi imposta. Aí, a partir desse momento, quando o juiz já determinou qual é a pena aplicável, a pessoa já começa a cumprir a pena? A gente já entra na fase de execução de pena? Não. Para que se inicie a execução da pena, a sentença condenatória precisa ter transitado em julgado. Significa dizer que essa sentença ela não vai mais ser alterada, ou em relação à quantidade de pena, ou em relação à regularidade do procedimento. Então,
Vamos pensar o seguinte, vamos imaginar que uma pessoa tenha sido condenada em primeira instância por um juiz sozinho, na primeira instância os juízes decidem sozinhos, então ele foi condenado a uma pena de 10 anos. É uma pena que faz com que o regime inicial de cumprimento seja o regime fechado. Vamos imaginar que o Poder Judiciário permitisse a execução imediata da pena depois da condenação em primeiro grau e essa pessoa, ela começasse a cumprir a sua pena no regime fechado. Aí, a defesa recorreu e no tribunal, o tribunal decidiu diminuir essa pena para uma quantidade de pena que faz com que o regime inicial de cumprimento seja o regime semiaberto. Olha o problema aí, a pessoa teria começado a cumprir a pena em regime fechado, quando na verdade o Estado está dizendo agora que ela deve começar a cumprir a pena em regime semiaberto. E sabendo a condição dos nossos presídios, é algo com o que a gente tem que se preocupar. Fora a questão da quantidade da pena, você pode ter uma questão relacionada com a regularidade do procedimento. Então vamos imaginar que essa pessoa foi condenada em primeira instância. Em segunda instância, o tribunal manteve não só a condenação, mas também a pena. Aí essa pessoa começa a cumprir a pena, ok? Então foi para o presídio, iniciou um cumprimento de pena em regime fechado. Alguns anos depois, o Superior Tribunal de Justiça, julgando um recurso especial, eu não preciso dizer aqui especificamente sobre os recursos, mas decide que o processo, que uma das regras do processo foi desrespeitada e que, portanto, esse processo que condenou a pessoa em primeira e em segunda instância vai ser anulado desde antes da sentença condenatória de primeiro grau. Vai ter que refazer tudo. E talvez, no fim das contas, e se alguma prova for desconsiderada, essa pessoa nem seja mais condenada. Entenderam o problema? Então, o posicionamento atual do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, e aí respeitando não só a regra constitucional, mas também em virtude da declaração da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, nas ações declaratórias de constitucionalidade 43 e 44, o Supremo decidiu... Amor, eu não posso com barulho. Desculpa. O Supremo decidiu que só pode começar a execução da pena depois do trânsito em julgado. Isso está sendo discutido, eu acho que todo mundo pode discutir, só é interessante que as pessoas, ao discutir, considerem a complexidade da questão, principalmente em virtude do nosso sistema carcerário ser um sistema absolutamente superlotado, o nosso sistema judiciário também é um sistema que está sobrecarregado, e principalmente em virtude do fato de que a nossa população carcerária, ela tem uma característica muito peculiar. As pessoas, a clientela preferencial do direito penal tem as características conhecidas. No geral, são jovens pobres de periferia e condenados principalmente ou presos preventivamente por crimes relacionados a drogas, e não é o grande traficante, é o pequeno traficante. Já falei disso em outros vídeos. Eu tô tentando não sair por todas as avenidas que isso me abre, é difícil, mas tudo certo. Então, o vídeo que a gente fez na terça-feira fala um pouco disso. Eu vou repetir que eu tenho GTV sobre política de drogas, também sobre essa questão da execução da pena antes do trânsito em julgado. Vale a pena consumir todo o conteúdo, não necessariamente para concordar comigo, mas só para que vocês possam opinar sobre isso com um pouquinho mais de subsídio, entendeu? Então, pra gente pensar, por exemplo, se faz sentido a gente pegar um jovem primário e jogar ele num sistema carcerário superlotado, correndo risco de fazer com que ele se torne uma pessoa que era um criminoso de periculosidade 1 se torna um criminoso de periculosidade 5. A gente transforma o nosso sistema carcerário numa escola do crime e num ambiente muito propício para que as organizações criminosas cooptem membros. Mas legal, então a gente entendeu que para começar a executar a pena, a gente precisa do trânsito em julgado, por enquanto, de acordo com aquilo que decidiu o Supremo Tribunal Federal mais recentemente nas ADCs 43 e 44. Gabriela, mas então uma pessoa muito perigosa, que ainda não foi condenada com trânsito em julgado, não pode ser presa antes do trânsito em julgado? Não, pode sim. Ela pode ser presa preventivamente. Ela pode ser presa preventivamente durante toda a investigação e durante todo o processo penal. Essa é a regra? Não é a regra. A regra é sempre a liberdade, ou seja, toda privação de liberdade do indivíduo, toda intromissão do Estado na esfera de liberdade do indivíduo, ela tem que ser justificada. Então, a prisão preventiva, a ordem de prisão preventiva, ela deve ser fundamentada e ela só vai poder ser decretada numa das hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, ou seja, para garantia de aplicação da lei penal, para conveniência da instrução criminal, para garantia da ordem pública ou para garantia da ordem econômica.
Não vou entrar aqui na discussão específica sobre todos esses requisitos, um dia a gente pode falar um pouco sobre isso, mas é interessante vocês prestarem atenção no seguinte. Eu falei para vocês que uma pessoa pode permanecer presa durante toda a duração do inquérito e toda a duração da ação penal. E eu falei para vocês também que todo crime previsto no Código Penal tem um intervalo de pena previsto na legislação. Lembra que deu exemplo de 2 a 5 anos? E aí talvez vocês me perguntem assim: nossa, Gabriela, mas se uma pessoa pode ficar presa preventivamente durante toda a investigação e todo o processo penal, e se ela estiver sendo acusada de um crime que a pena é de 5 anos? Então vamos supor que a pena máxima desse delito seja de 5 anos, legal? Só que a gente sabe que os processos no Brasil, eles duram muito tempo. E se entre investigação e ação penal passarem 6 anos? Essa pessoa pode ficar presa preventivamente por 6 anos? Então, aí tá o pulo do gato. Por quê? Porque, embora o Código de Processo Penal tenha prazo para a duração dos procedimentos, o nosso sistema judiciário está sobrecarregado e esses prazos não são observados na prática. Como a prisão preventiva até a entrada em vigor do pacote anticrime não tinha prazo para duração, ela ainda não tem um prazo necessário para ser finalizada, mas a gente já vai explicar isso falando do artigo 316, parágrafo único. Mas enfim, como ela não tem um prazo de duração, na prática acontecia das pessoas ficarem presas por muitos anos preventivamente, ou seja, que os presos provisórios ficassem lá esquecidos nas cadeias e muitas vezes ficassem presos por mais tempo do que a própria condenação, quando ela chegava no final do processo. E vamos lembrar que eles ficavam presos no nosso sistema carcerário, que na ação de descumprimento de preceito fundamental número 347, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu como sendo um estado de coisas inconstitucional, de tão absurdo, de tão falido que está o nosso sistema carcerário. Se vocês quiserem saber sobre dados em relação a presos provisórios, eu sugiro, fiz isso na minha coluna da Folha que eu publiquei hoje, procura ali no Google Mutirão Presos Provisórios, ou Mutirão CNJ Presos Provisórios, Mutirão Carcerário Presos Provisórios. E vocês vão ver várias notícias desses mutirões que avaliam a situação dos presos provisórios, que estão muitas vezes esquecidos lá, para poder tirá-los do sistema. E aí vocês devem, claro, perceber que a situação vai ser tão mais preocupante quanto mais pobres forem essas pessoas. Porque uma pessoa rica, que está presa durante muito tempo sem que o processo ande, ela tem uma família aqui fora para pagar os advogados para conseguir provocar o Poder Judiciário e tentar resolver a situação dessa pessoa. Agora, uma pessoa mais pobre que está lá privada da liberdade, não consegue, não tem auxílio aqui fora, não consegue pagar o advogado, ela fica lá. Recentemente a gente viu uma notícia de um moço que foi absolvido e só foi solto depois de 7 anos. Bom, mas legal, a gente entendeu então que uma pessoa pode ser presa preventivamente, que a prisão preventiva não tem nada a ver com a pena. A prisão preventiva, ela garante o bom andamento do processo e garante que essa pessoa considerada perigosa seja retirada do convívio social, se essa for a conclusão. Então, ela pode servir tanto para que a lei seja aplicada, para que o processo consiga caminhar com regularidade e sem nenhum problema, como para evitar, por exemplo, que uma pessoa ameace testemunha, para garantir a aplicação da lei, para evitar que essa pessoa fuja ou para evitar que essa pessoa solta continue praticando crimes. Essas seriam as hipóteses da garantia da ordem pública e garantia da ordem econômica. Legal, então essa pessoa pode ser presa durante o processo, essa é uma exceção, isso precisa ser justificado, e durante muito tempo a gente teve o problema do excesso de prazo, porque o judiciário não cumpre os prazos que estão previstos na legislação processual penal e as pessoas ficavam lá esquecidas num sistema que já está superlotado, e essas pessoas esquecidas ali, vamos lembrar que são pessoas que não foram julgadas, gente. Então a gente pensa, mas é bandido mesmo, tem que estar lá. Não, gente, são pessoas que ainda não foram julgadas. Um preso provisório é um preso que o Estado ainda não disse se ele é culpado daquilo que ele foi acusado. E eu sempre peço para que vocês pensem que poderia ser um de vocês, ou poderia ser uma pessoa que você conhece. Eu gosto daquela frase, você pode até me garantir, embora eu ache arriscado, que você nunca vai praticar um crime, mas você não pode me garantir que você nunca vai ser acusado de um. E quando você for, você vai querer que o Estado cumpra aquilo que lhe é exigido pela legislação processual penal e pela Constituição Federal. Essa é a sua garantia, esse é o seu direito contra o arbítrio do Estado. E embora possa parecer de vez em quando que quando a gente menospreza o desrespeito ao direito do outro, a gente não está causando mal pra gente, isso é uma ilusão, porque o direito do outro é o seu direito. Beleza, então, Gabriela, você falou que tinha um problema do excesso de prazo, aí talvez por isso tenha surgido essa previsão do artigo 316, parágrafo único? Exatamente.
Então, o que esse parágrafo único diz? Em suma, a pessoa pode ser presa durante o processo? Sim. Ela pode permanecer presa por mais de 90 dias? Sim. Só que ela não pode ser esquecida lá. Então, se o Estado quer manter alguém preso, a cada 90 dias, o juiz ou o desembargador responsável por essa prisão, que determinou essa prisão, vai ter que revisar essa prisão e justificar e fundamentar a sua manutenção. Simples assim. Não significa que uma pessoa perigosa tenha que ser colocada de volta nas ruas. Significa que o Estado, para interferir no âmbito de liberdade dos cidadãos, vai ter que periodicamente justificar e mostrar que essa invasão, que essa limitação da liberdade é algo necessário, é algo que encontra justificativa na legislação. E só para concluir, essa limitação da prisão preventiva e essa aulinha que a gente teve aqui sobre prisão preventiva e prisão pena é muito importante, porque muitas vezes, quando as pessoas defendem que alguém seja mantido preso preventivamente, você percebe que o fundo do discurso tem a ver com uma expectativa pela retribuição pelo crime praticado. E essa função de retribuição é uma função da pena, que não se confunde com a prisão preventiva. Então a gente precisa pensar nas hipóteses em que é cabível a prisão preventiva e entender exatamente para o que ela serve. A prisão preventiva não serve como retribuição, como punição. A retribuição, a punição é própria da pena. Então não adianta a gente falar, essa é uma pessoa muito perigosa, que foi condenada a não sei quantos anos, primeira e segunda instância, e por isso a prisão preventiva deveria ter sido mantida. Você pode até usar a condenação em primeira e segunda instância para defender a antecipação da execução da pena, embora eu não concorde com essa visão, mas isso seria mais coerente. E se você quiser fazer isso, faça pelo menos pensando sobre todas as questões que eu suscito aqui. Mas usar o quantum de pena que foi aplicado, que foi imposto a essa pessoa, para falar sobre prisão preventiva, não tem nada a ver, porque elas são coisas diferentes, tá bom? Então eu espero que vocês tenham entendido um pouquinho. Eu tentei trazer para um vocabulário mais fácil. Me digam nos comentários se vocês entenderam, ou se eu preciso facilitar ainda mais, dar outros exemplos, porque como eu estou acostumada a falar para o pessoal que já estudou 5 anos de direito, e como eu estou acostumada a conversar com os meus colegas, às vezes eu posso ter um discurso que não fica tão claro para vocês, e o meu interesse é que vocês compreendam mais sobre o assunto, de novo, não para que necessariamente vocês defendam o mesmo ponto de vista que eu, mas que mesmo para defender pontos de vista que discordam dos meus, vocês tenham mais subsídio e consigam fazer isso com um pouquinho mais de responsabilidade, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Um beijo, deixe os comentários, se inscreve no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Tchau!